É isso aí, galera. Vamos reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN falando do Vascão da Gama. O Vasco fez 2 jogos hoje e venceu os dois, hein, rapaziada? Venceu o Boa Vista pelo Campeonato Carioca 2-0 e venceu também o Cerro Porteño da Argentina, né? 1-0. Olha, 2 jogos no mesmo dia e 2 vitórias. Será que o Vascão começou com o pé direito nessa temporada? Vamos torcer para que seja isso, né, galera? Já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa moralzinha aí pra gente. E não esqueça de deixar também o seu comentário, né? O que vocês acharam dessas 2 vitórias do Vasco. O Vasco vai fazer mais 2 jogos no mesmo dia e depois volta aí ao normal, volta com o time titular para fazer a temporada com o time titular no Campeonato Carioca, né? Bora lá assistir esse cortezinho que tá zicado. E ali onde está o nosso Ramon Dias, e agora aqui no estúdio para a gente comentar a estreia do Vasco, podemos chamar assim? Estreia do Vasco, porque o Vasco jogou temporada. 2 partidas hoje, venceu as 2, mas a equipe principal jogou agora há pouco no Uruguai e venceu o São Lourenço. Isso, é o torneio amistoso Série Rio de la Plata, atração do Star Plus. No domingo tem mais um jogo contra o Deportivo Maldonado. Vamos aos melhores momentos. No primeiro tempo, um Vasco diferente. No segundo tempo, muitas modificações, né? Mas, a gente tá vendo aí, é o Rojas, né? O zagueiro paraguaio recém-chegado, jogando como lateral direito. Ele dá essa cabeçada. Foi um jogador importante ali. Será que ele pode ser titular? Parece que sim, hein? Inclusive a gente vai falar sobre essa questão da lateral direita. O Ramon Dias manteve a base do ano passado, jogando com o Medel, a estreia do João Vitor também, né? Ao lado do Medel. O Piton fazendo a lateral esquerda. 3 volantes, né? O Zé Gabriel, o Praxedes e o Paulinho. E a estreia também do David, jogando pelo lado esquerdo, com o Rossi também como titular e o Verratti na referência. Primeiro tempo, obviamente, a equipe sentindo entrosamento, ritmo de jogo, poucas oportunidades. Aliás, pense num jogo pegado, hein? Alta intensidade. Quem esperava um amistosão, nada disso. E o goleiro pegando com a cabeça, hein? A defesa do Altamirano. O Facundo Altamirano fez essa defesa, mas a gente percebeu como o Vasco buscou muito os lados do campo para tentar fazer as suas jogadas de gol. Foi um time que, nesse 4-3-3, usou muito o David pelo lado esquerdo, que é um cara de muito mais velocidade do que o Rossi. O Rossi quase como segundo atacante, próximos do Verratti, e o corredor para os 2 laterais. A gente viu o Paulinho, né? Paulinho talvez tenha sido dos 3 jogadores de meio que mais se aproximou ali do ataque para tentar abastecer o ataque. Fez até esse cruzamento que o Verratti aproveitou e o Altamirano acabou fazendo a defesa. No segundo tempo, algumas mudanças. A gente já está vendo aí, inclusive, imagens do segundo tempo. E aí entraram alguns jogadores interessantes, né? O Maicon voltou a ter oportunidades, né? Na defesa. O Jair também entrou. E o Payet, os 2 entraram bem, inclusive. Acho que os 2 fizeram até um bom segundo tempo. E a gente vai ver o lance do gol, né? O Eric Marcos, que é um ponta, um garoto, entrou ali no segundo tempo também. Fez esse belo cruzamento pro Léo, que foi também um dos jogadores da etapa final. E ele aponta aí pro Eric Marcos. O Léo faz o gol da vitória do Vasco. A gente vai ver em detalhes aí, efeito procurante, como diz meu amigo Marco de Vargas. A bola faz uma curva, vai na direção exata da cabeça do Léo. Exatamente. E esse cruzamento o Eric Marcos, apenas 19 anos, né? Um jogador da base do Vasco, tendo oportunidades aí com o Ramon Dias. O primeiro clube profissional dele e fazendo esse cruzamento pro Léo, que a princípio começa como reserva, né? Terminou a temporada passada como reserva, entrou no segundo tempo e apareceu ali como um zagueiro para poder cabecear e fazer o gol. Ao fim do jogo, como você falou, Edu, no bloco anterior, o Medel, o capitão da equipe, recebeu aí o troféu de vencedor do jogo, o troféu Guinha Azul. Isso, o Guinha Azul jogou de 2013 a 2015 no Vasco. Não jogou no São Lourenço, não, mas por ser argentino, deram esse nome do troféu ao Guinha Azul, com tanta história no Internacional, né? Depois jogou no Tajeres, encerrou a carreira, e agora voltou ao Tajeres como dirigente. Exatamente. Tentou uma carreira como técnico de futebol, agora está mais como na cartolagem. O Guinha Azul, que eu gostava do Guinha Azul, jogador que chegava junto, né? Não tinha bola perdida para ele, não. Mais ou menos como o Medel, assim, né? Exatamente. E esse estádio é o estádio da final da Copa Sul-Americana, né? O estádio Deportivo Maldonado, que inclusive é o adversário do Vasco
no próximo dia 21, no domingo, né? Mais um desse torneio que é lá na cidade de Uruguai. Aliás, belíssima cidade de Uruguai, que tivemos a oportunidade de visitar nessa final da Copa Sul-Americana. E vai ser o jogo do Vasco antes de voltar ao Brasil e aí substituir o time que jogou no Campeonato Carioca e também venceu, né? A estreia venceu por 2-0. Daqui a pouco a gente vem e fala mais sobre a estreia do Vasco com o time reserva, né? Agora, ainda falando desse Vasco, que é o time principal que a gente está vendo aqui nesse torneio no Uruguai, né? O Pumita Rodrigues, lateral, com as novas opções, a gente falava do Rojas, ele jogou no meio. Sim. Quer dizer, o Ramon Dias vai procurando posição para o jogador. De repente dá certo o Pumita ali no meio. A gente não sabe até que ponto a utilização do Pumita é uma tentativa de achar uma nova posição para ele. A gente sabe que é um jogador que tem essa característica de velocidade, de ser um lateral, mas a concorrência aumentou na lateral direita, né? O Vasco agora tem 3 laterais direitos. A gente não sabe até que ponto para aproveitar o Pumita e ter ritmo ou da ausência de um jogador no meio-campo que construa a partir do campo de defesa como um primeiro volante ou um segundo volante. Ele acabou sendo utilizado assim quando entrou no segundo tempo. O Payet também acabou entrando, né, e sendo aquele 10, aquele cara de articulação, jogando por trás do centroavante. E é um jogador que, com ritmo, eu acho que também briga pela titularidade. Assim como o Jair, né? Acho que são 2 jogadores importantes para essa equipe do Ramon Dias. São 2 jogadores que estão adquirindo forma nesse início de temporada e devem, naturalmente, ganhar a posição de titular. O Payet, com certeza. David, a tendência é não ser titular. O Rossi também. Tem as chegadas do Adson aí muito em breve, né? E o Vasco tenta o Cuejar, pode ser um reforço bem interessante. E acho que é por isso mesmo até que era do Flamengo. Até por isso que o Pumita foi utilizado nessa posição, porque o Vasco ainda espera um jogador para fazer essa função que faria o Cuejar. O Medel pode ser utilizado um pouco mais à frente, como um volante, mas com o Ramon Dias se fixou como zagueiro desde a temporada passada. O Ramon Dias foi treinador, né, do Cuejar na Arábia Saudita, então está tentando ajudar na negociação. Ramon Dias, que falou antes da partida em Maldonado, no Uruguai, comparando 2023, trazendo as lições para 2024, que não pode se repetir, falando da evolução do trabalho. Vamos ouvir. Estamos trabalhando muitíssimo. Especialmente por recuperar um primeiro turno péssimo do ano passado. No segundo turno foi um outro cenário. No va barrar e no barrou. Exatamente. E agora, com novas peças, a tendência é uma evolução desse Vasco, né? A expectativa é saber como o Vasco vai se comportar no mercado de 2024, pensando num time mais forte que não brigue contra o rebaixamento novamente. Existe ainda uma desconfiança do torcedor do Vasco com relação à própria 777, que ainda não definiu, pelo menos para o torcedor, qual o perfil de contratação para a temporada. Houve uma mudança, né, na diretoria de futebol, existe uma expectativa de um perfil diferente de contratações. O Vasco, ano passado, apostou em jogadores um pouco mais rodados, veteranos, ou jogadores desconhecidos, né, com pouca experiência na elite do futebol brasileiro. Falta achar esse meio termo. Por isso a tentativa do Cuejar, que é um jogador que tem essa capacidade de liderança no meio-campo, experiência no futebol brasileiro, né, e um jogador ainda, 31 anos, né, um jogador que ainda tem uma carreira interessante pela frente. Mas é um time que ainda assim precisa de profundidade de elenco, precisa de reforço. Tanto que as mudanças, o Ramon Dias, ele pensava em colocar um time B no segundo tempo. Mas o time B, parte desses jogadores, estavam no Rio para a estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Então, o elenco ainda é um elenco que precisa de reforços se quiser ter um ano tranquilo, porque o ano de 2023 melhorou, obviamente, com a chegada do Ramon Dias, mas foi muita fórceps, né? O Vasco realmente tendo muitas dificuldades e escapando apenas na última rodada do rebaixamento. Eu podia aproveitar e falar a fórceps, fazendo muita esforça. Esforça era o jogador que o Vasco mirava, do Nils Old Boys. Deixei para você, levantei a bola. Muito obrigado. Mas diminuiu o esforço por ele, porque ele é o jogador do Nils Old Boys. Com essa mirada, com essa olhada, tendo o Cuejar como alvo, esfriou o esforço. Mas tem uma coisa, o Cuejar é um jogador já de 30 anos, que não é o perfil que a 777 quer. Mesmo assim, até pelo pedido do Ramon Dias, que vê o jogador como uma base importante ali, para dar uma sustentação no meio de campo, mesmo assim o olhar está muito mais no Cuejar. Você acha uma contratação daquelas excelentes? E eu queria que você falasse também
sobre o ex-corintiano, nossa, deu branco aqui o jogador, o Adson. Ah, sim, o Adson. Porque tem o Piton também, que já está desde a temporada passada e foi titular. Como eu falei, né? Paulo Brax acabou saindo, é uma mudança de perfil de contratações. O Itfossa é um jogador caro no entendimento da SAF do Vasco, por isso houve esse esfriamento na negociação e uma tentativa de um plano B. O Cuejá, sim, é um jogador com idade um pouco mais avançada, mas ainda com uma carreira interessante e longa pela frente, porque 31 anos de idade no futebol brasileiro, a gente vê a evolução em todos os setores do futebol, né, de jogadores veteranos performando em alto nível. Então é um jogador que tem essa característica de fazer a função de primeiro volante, muitas vezes de segundo. O Itfossa é um jogador que no Newell's, o Newell's joga muitas vezes com linha de 4, né? Ele faz um dos jogadores por dentro ali e muitas vezes protegendo a subida de um lateral. Tem esse fôlego. Talvez era um jogador mais interessante para a função. Por ser interessante, é mais caro. E o Vasco não está disposto a fazer esse pagamento. Com relação ao Adson, que é um jogador que... você falou que o Rossi provavelmente não será titular. Imagino que o Rossi vai ser uma boa opção, mas também eu concordo contigo. O Adson é um jogador que foi provado na elite do futebol brasileiro, mas também não teve uma sequência como titular. É um jogador, talvez, para rotação de elenco, com a característica interessante de marcação pelo lado direito, de vir buscar também o jogo no campo de defesa. Muitas vezes o Ramon Dias precisa dessa linha de 4 um pouco mais baixa para sair em contra-ataque. E você ter um jogador como esse de um lado e o David do outro, é interessante para um estilo de jogo, né, onde o Vasco tenha menos a bola e precise jogar nos contra-ataques. Então acaba sendo uma adição interessante a esse elenco do Vasco. Adição. Ponto para o Elton Serra. Agora, falando no David, é curioso que ele não foi nem apresentado oficialmente, né? Não teve aquela coisa de vestir a camisa, o David... Ele foi anunciado com uma nota, inclusive, um comunicado, né? Não teve aquela coisa de rede social e tudo, porque houve uma rejeição da torcida do Vasco, né? Com relação à contratação. Mas vai ser um jogador interessante para essa temporada também. Muito bem, galera. Terminou, né? Terminou muito tarde o jogo do Vasco, né? Provavelmente não teremos muitos espectadores nesse momento. No começo do vídeo ali eu falei que era Cerro Porteño, né? Ai, tem uma semelhança até no símbolo, mas não é. São Lourenço, cara, São Lourenço. E o Vasco poderia ter ganhado demais, né? Poderia ter feito mais gols aí. Poderia ter sido 2-0 tranquilamente esse jogo aí. E no jogo mais cedo foi 2-0. Venceu bem o Fluminense. Empatou em 1-1. O Vasco conseguiu 2-0 no jogo no Carioca, né? Só que não foi a molecada, né? Foi um time mistão, mas o que vale é a vitória, né, galera? Vasco que próximo de anunciar a contratação do Cuejar, segundo Lucas Pedrosa, né? Vai ser jogador, acredito que ele vai ser jogador do Vasco. Vai ajudar bastante nesse meio campo aí. Se vier, é um jogador de 30 anos. Cara, só que 30 anos, pela posição dele, tem muita coisa para fazer ainda, né? Um jogador com 30 anos tem muita coisa para fazer nessa posição. Acho que vai dar muito bom no Vasco. Vai trazer alegrias aí pro torcedor. Vai ter muito gol, muita assistência, muita jogada e visão que ele pode agregar para o time do Vasco, né, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui no calendário do Vasco. Próximo jogo, dia 21, caramba. 18, 19, 20, 23 dia normal, né? Tá, o jogo contra o Maldonado vai ser às 21 horas. Tá, já 21 horas, 21h30, 9h30, né? Já é o horário que passa os jogos normais. Aí o jogo do Carioca vai ser às 7h30. Caramba, vai acabar um jogo e seguidamente vai começar outro. Tipo, você vai só ter a pausa de pegar um copo de água aí no banheiro, né? E já vai voltar pro próximo jogo, né? Vai ser legal isso aqui, hein? Da hora. Dia 25, mal do Madureira, aí já o Vasco já vai com o time titular aqui no Brasil, né?
no Campeonato Carioca. Madureira, esse jogo vai ser em casa. Aí o Vasco enfrenta o Bangu fora, o Nova Iguaçu fora. É dia 31, aí no dia 4/2, São Januário ou Maracanã vai pegar fogo, hein, galera? Vasco da Gama e Flamengo. Olha, acho que o Vasco ainda não está preparado, né? Podemos dizer que o Vasco ainda não está preparado, mas vai ser um jogão. Preparado para quê? Eu falo assim, preparado para jogar com autoridade, vencer com autoridade, não sei, algo com mais força, né? Acho que o Vasco vai adotar um estilo de estratégia para tentar vencer o Flamengo. Não vai ser aquele jogo que o Vasco vai bater de testa, pelo menos é o que eu acho, né? Posso estar enganado, mas acho que o Vasco não vai tentar bater de testa com o Flamengo, porque se tentar é risco de tomar uma sapatada, né? Qualquer time, eu acho, hoje aqui no Brasil, tentar bater de frente assim, não montar uma estratégia para jogar contra o Flamengo, o risco de tomar uma sapatada é grande.